Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like. O caso que eu vou contar hoje é um caso que penso que muitos de vocês já conhecem, mas é um caso que tem muita informação. Então eu vou tentar reunir aqui nesse vídeo o máximo de informações possível, sem que fique muito cansativo. O caso de hoje é aquele da mãe mais odiada da América. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2008, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Casey Anthony é filha de George e Cindy. A Cindy ela nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, e ela é a filha mais nova de 4 filhos. Seus pais são Shirley e Alexander. E é dito que os seus pais eram bastante rígidos, mas que ela tinha um tratamento um pouco diferente do que os irmãos recebiam. Talvez porque ela fosse a mais nova dos 4 filhos, e ela também era a única menina. Então parece que os pais costumavam chamar menos a atenção da Cindy, e os irmãos inclusive a apelidaram de princesa por conta disso. O Alexander, o pai da Cindy, ele passou praticamente a infância toda em um orfanato. Ele foi colocado para adoção ainda bem novo, porém ele nunca foi adotado. E quando jovem ele se alistou na Marinha. E ele era conhecido pelas pessoas ali que eram próximas da família como um pai bastante disciplinador e muito rígido. Mas apesar disso, é dito que quem comandava a casa, digamos assim, era a esposa dele. Algumas pessoas dizem que a Shirley ela era muito controladora, inclusive com seu marido Alexander. Já a Shirley ela foi criada basicamente só pela mãe, já que o pai dela havia abandonado a família quando ela ainda era bem nova. Já a mãe da Shirley ela teve que trabalhar em mais de um emprego para poder sustentar a família, e ela trabalhava muitas horas, então era comum que a Shirley e os irmãos ficassem sozinhos em casa. Então desde cedo eles aprenderam a se virar sozinhos. A Shirley era muito exigente com os horários e com as regras, e isso também valia para os seus filhos. Ela exigia que eles estivessem pontualmente para o horário do almoço e do jantar, por exemplo. E quem não estivesse presente no horário combinado era punido por isso. Bom, voltando a Cindy, filha da Shirley e do Alexander, ela quando terminou a escola, ela fez um curso para se tornar enfermeira. E quando ela começou a trabalhar, ela conheceu o George. A irmã do George, ela estava internada no hospital em que a Cindy estava trabalhando. Então George foi visitar a irmã e a Cindy era uma das enfermeiras responsáveis por cuidar ali da irmã dele. Então foi assim que eles se conheceram. Mas na época o George era casado com a sua primeira esposa, a Terry. O George e a Terry, eles se conheceram na época da escola e eles começaram a namorar. E logo depois de terminar os estudos, a Terry ela ficou grávida. Então o George e a Terry resolveram que era melhor eles se casarem. A Terry, porém, perdeu o bebê. E o George ele acabou pedindo o divórcio depois disso. Porém, ele não teria informado a Terry que ele queria pedir o divórcio. A Terry, na verdade, acabou descobrindo sobre isso através de uma amiga que entrou em contato com ela após ver uma notícia sobre isso nos jornais. E a Terry ela acredita que era porque o George queria muito ter filhos, ele gostava muito de crianças. E o fato dela ter perdido o bebê talvez fizesse ali para ele parecer que não tinha mais sentido aquele casamento, já que eles tinham se casado basicamente porque ela estava grávida. De qualquer forma, eles ainda tentaram manter o casamento por um tempo. Mas ele acabou conhecendo a Cindy, e ele e a Cindy, quando eles começaram a sair, ele ainda era casado com a Terry. E o George, ele trabalhava como policial, e segundo a Terry, a ex-esposa, ela disse que ele basicamente se sentia muito poderoso com isso. Era como se quando ele vestisse o uniforme, ele se transformasse em outra pessoa. Ele se sentia muito mais confiante. E que ele não era exatamente apaixonado pela profissão em si ali, pelo trabalho dele, mas sim pelo fato dele sentir um certo prestígio em ser policial e usar o uniforme da polícia. E ele foi descrito como uma pessoa extremamente reservada. Ele não deixava que as pessoas se aproximassem muito dele. E que ele se sentia muito melhor conversando, estando ali na companhia de crianças do que de adultos. E como eu mencionei, quando ele e a Cindy começaram a sair, começaram a namorar, ele ainda era casado, e a Cindy ela sabia disso, porém ela não informou isso para sua família.
E provavelmente ela não falou nada sobre isso porque ela se preocupava muito com as aparências. Então ela achou que não ia ficar bem as pessoas ficarem sabendo que ela estava saindo com um homem casado. Bom, o George acabou se separando da Terry e mais tarde ele acabou casando com a Cindy. E então os dois tiveram 2 filhos, o Lee e a Casey. E parece que a Cindy ela se preocupava tanto ali com as aparências que ela fez o George deixar ali o trabalho dele como policial, que ele gostava tanto, para virar gerente em uma loja de automóveis que o pai dele tinha. Isso porque ela achava que o trabalho como policial não pagava o suficiente. Cindy ela também queria deixar de trabalhar para ficar ali mais tempo com os filhos. Então talvez por isso ela também quisesse que o George ele passasse a ter um trabalho que pagasse mais. E um dos irmãos do George, ele trabalhava como gerente em uma das lojas de automóveis do pai. Então ele ganhava muito mais, então ela também queria que a família dela tivesse ali melhores condições. Então ela meio que obrigou o George a deixar o trabalho como policial e trabalhar na loja do pai dele. Apesar de que o George e o pai dele eles não se davam assim muito bem. Sem falar que o George ele não era uma pessoa muito sociável, como eu falei, ele era bastante reservado, então ele não tinha assim muito jeito para trabalhar com vendas. Isso causou diversos desentendimentos entre ele e o pai, que, como eu falei, já não eram assim muito próximos. E essas discussões acabaram ficando cada vez piores. E em uma ocasião, o George ele chegou a agredir fisicamente o pai, e com isso ele acabou sendo demitido. E a irmã do George disse que na época ele tentou tirar a própria vida. Bom, eu trouxe essas informações sobre a família da Casey porque eu penso que pode ser importante, pode ser relevante para a gente entender melhor toda a dinâmica da família. Então, uma das personagens principais dessa história é a filha do casal, a Casey. E a Casey foi descrita como uma criança muito alegre, cheia de energia. Ela era muito engraçada e ela foi uma ótima aluna durante a maior parte do período escolar, chegando inclusive a receber alguns prêmios por conta disso. E as matérias preferidas da Casey eram educação física e matemática. E ela também adorava fotografia. Uma amiga próxima da Casey também disse que ela evitava qualquer tipo de conflito. E apesar de ser uma ótima aluna ali durante a maior parte do período escolar, no último ano a Casey ela passou a faltar muito às aulas. E ela chegou a perder alguns exames, então ela acabou reprovando. Então ela não ia se formar no colégio. E os pais da Casey acabaram sendo informados de que ela não ia se formar. Mas mesmo assim, eles já tinham enviado ali os convites para os familiares para comparecerem à formatura. E em vez deles avisarem que afinal ela não ia mais se formar ou qualquer coisa assim, eles não disseram nada, eles mantiveram o convite. E eles foram normalmente no dia da formatura, os parentes também estiveram presentes na formatura. Então, quando acabaram ali de chamar todos os formandos, não chamaram o nome da Casey. Então, os parentes eles ficaram assim meio confusos, não sabiam por que a Casey não tinha sido chamada. E então os pais dela disseram que provavelmente tinha sido um erro, mas que ela tinha se formado sim. Então eles seguiram para a festa de formatura normalmente. E inclusive alguns parentes, alguns familiares tinham mandado dinheiro ali como presente pela formatura da Casey. E os pais eles continuaram com esse dinheiro, eles não devolveram o valor e também eles não falaram para ninguém que ela não havia se formado. E novamente, possivelmente isso porque a Cindy ela queria manter ali a aparência da família e segundo os próprios irmãos da Cindy, ela não aceitava que nenhuma notícia ruim viesse da família dela, da casa dela. E a Casey, ela nunca terminou os estudos, ela também não teve ali que pedir desculpas para os familiares ou dar qualquer tipo de justificativa. Ou seja, ela não teve que assumir responsabilidade pelo que ela tinha feito. E talvez isso tenha ensinado a ela que ela podia mentir sobre algo e sair impune quanto a isso. Bom, em 2004, a Casey ela estava morando com seus pais em Orlando, na Flórida. E ela começou a trabalhar na Universal Studios. Ela estava trabalhando com fotografia, era num quiosque de fotografia que ficava num dos parques da Universal Studios. Então ela basicamente abordava as pessoas e perguntava se eles queriam uma fotografia para levar de recordação. E eu digo que na verdade ela era muito boa no trabalho, ela conseguia com que muitas pessoas aceitassem tirar as fotos. Então apesar dela não ter terminado a escola, parecia que as coisas estavam indo bem para ela.
sem falar que era algo que ela gostava de trabalhar com fotografia. Então, em janeiro de 2005, ela conheceu um jovem chamado Jesse. O Jesse ele também trabalhava na Universal Studios, ele trabalhava como segurança e ele teria visto a Casey enquanto ela estava trabalhando e, segundo ele, foi amor à primeira vista. Os dois, então, eles começam a namorar e parece que o relacionamento foi bem intenso, as coisas pareciam estar indo bem rápido, porém, 2 meses depois, eles terminam o relacionamento. Segundo Jesse, ela queria sempre saber onde ele estava, ela começou a ficar muito apegada a ele, então com isso ele acabou terminando o relacionamento. Mas ela e o Jesse vão meio que retomar o relacionamento e terminar novamente. Eles não vão estar exatamente separados. Mas então, logo que eles terminaram essa primeira vez, eles mantiveram ali uma amizade, eles continuaram próximos. Então, em junho de 2005, a Casey ela foi até a casa da família do Jesse, porque ela ia ajudar o irmão dele com uma entrevista de emprego que ele ia ter ali na Universal Studios. E nesse dia, o pai do Jesse, ele estava na casa, o pai dele se chama Richard. E o Richard, ele perguntou pro Jesse se a Casey ela estava grávida. Isso porque ele percebeu que a Casey ela estava com uma aparência de grávida e ela estava ali com uma barriguinha. Então o Jesse teria dito para ele que ele também já tinha perguntado sobre isso para Casey e que ela tinha dito que não, que ela estava apenas retendo líquidos. E parece que isso ocorreu algumas vezes com outras pessoas. As pessoas perguntavam para Casey se ela estava grávida e ela sempre dizia que não. Inclusive, no casamento do tio da Casey, o irmão da Cindy, o próprio irmão da Cindy teria perguntado pro George e pra Cindy se ela estava grávida. O casamento ele foi na Carolina do Norte, então a família tinha chegado lá um dia antes, assim, com antecedência pro casamento. E nesse dia, a Casey ela estaria usando uma blusa bem justa, então estava ali acentuando a região da barriga. Então era bem visível que ela estava com uma barriga própria de grávida. Então não só o tio, mas como outros parentes dele, outros convidados, perguntaram para ele quem que era a jovem grávida. Então com isso ele foi falar com o George e com a Cindy. Porém os dois disseram que ela não estava grávida e que quando eles questionaram a Casey se ela estaria grávida, se a filha estaria grávida, ela teria dito que era preciso ter relações para poder ficar grávida. Então com certeza ela não estava grávida. E segundo o próprio tio, parecia realmente que o George e a Cindy eles acreditavam que a filha não estava mesmo grávida. E na época a Casey ela estava com 19 anos de idade. E não parecia que ela estava fazendo assim muito esforço para esconder a gravidez, tanto que ela estava com essa roupa bem justa, mas ela estava apenas mentindo sobre isso e dizendo que não, ela não estava grávida. E nisso, muitas pessoas têm opiniões diversas. Algumas pessoas acreditam que os pais sabiam sim, mas estavam ajudando ela a mentir sobre isso. E algumas pessoas acreditam que, de fato, eles confiaram ali na filha e, como ela disse que não estava grávida, eles acharam que realmente ela não estava grávida. E mais adiante, nós vamos ver outras situações em que a Casey, ela mente sobre algumas coisas. Às vezes sobre coisas que não fazem muito sentido, que não parece ter um motivo para ela estar mentindo sobre aquilo. Ela não parece ter um objetivo com aquela mentira. Mas, de qualquer forma, as pessoas, elas parecem acreditar na Casey. Elas não percebem que a Casey está mentindo, mesmo quando a mentira é um pouco absurda. E a relação entre os pais e a Casey parecia ali bastante complicada, bem diferente da maioria das relações entre pais e filhos. Isso parece que ficou pior após a gravidez. Bom, eles acabaram levando a Casey para fazer exames que confirmaram que ela estava de fato grávida. E nisso ela já estava com 8 meses de gestação. E eles ficaram muito felizes com essa notícia, na verdade. Eles acompanharam ela em todas as consultas que ela fez depois disso. E o George, ele disse que ele perguntou para a filha quem que era o pai da criança, já que nem ele nem a Cindy sabiam sobre a Casey estar em um relacionamento naquela época. Ela já não estava mais com o Jesse. E, na verdade, eles nem ficaram sabendo do relacionamento dela com o Jesse, ou seja, eles nem sabiam da existência do Jesse. Ela teria dito que acreditava que o pai da criança era um jovem com quem ela teve ali um relacionamento, mas que eles terminavam e voltavam diversas vezes. Mas que naquele momento ela não queria pensar nisso. E isso teria sido o suficiente para o pai, para o George. Ele não queria pressionar a filha, que estava grávida. Ele achava que não era um bom momento ali para pressionar ela a falar qualquer coisa.
Então ele aceitou isso como resposta. O George e a Cindy então concordaram que naquele momento isso não era o mais importante, saber quem era o pai da criança, e sim fazer com que a Casey ela tivesse ali uma boa gestação e que a criança nascesse com saúde. Já por outro lado, a Casey ela teria telefonado para o seu ex, o Jesse, contado sobre a gravidez e dito que ele era o pai da criança. Ele teria dito a ela que os dois eram muito jovens, talvez eles não estivessem ainda preparados para serem pais e que eles podiam considerar colocar a criança para adoção. E a Casey teria respondido a ele dizendo que isso não era uma opção. Entretanto, há documentos que mostram que uma amiga da Casey ela tinha interesse em adotar a criança. E que a princípio a Casey teria demonstrado interesse sim em entregar a criança para adoção para essa amiga adotar. Mas que mais tarde a Casey teria dito a essa amiga que a mãe dela, Cindy, ela teria dito que de forma alguma o bebê seria colocado para adoção. Segundo essa amiga, a Cindy estava forçando a Casey a manter o bebê. E apesar do Jesse e da Casey não estarem mais juntos, o Jesse ele disse que ele estaria lá para tudo que a Casey precisasse, que ele seria um pai presente para a criança. Porém, ele fez os cálculos e os cálculos eles não batiam, não fazia sentido com que ele fosse o pai. Mas mesmo assim, ele se manteve presente. Já quando questionada pelos amigos e conhecidos, a Casey ela sempre contava uma história diferente de quem era o pai da criança. Às vezes ela dizia que era um amigo do irmão dela, às vezes ela dizia que era um jovem que ela já conhecia da época de escola, às vezes ela dizia que era alguém com quem ela tinha se relacionado, mas que tinha mudado para um outro estado. Mas sempre as histórias elas terminavam com esse jovem perdendo a vida em um acidente de carro. Então, nas versões que a Casey contava, já não era mais possível conhecer de fato o pai da criança. Então chega o dia do parto, o dia do nascimento da Kaylee. E algumas coisas um pouco estranhas acontecem nesse dia e talvez seja relevante para entender a dinâmica da família. A primeira coisa que muita gente acha esquisito, acha estranho, é que o pai da Casey, o George, ele estava presente na sala durante o parto, mas ele não estava assim ao lado dela, como às vezes acontece, às vezes até o marido, o pai da criança, está presente. Ele não estava ao lado dela, dando apoio a ela, mas sim exatamente vendo o bebê sair. E outra coisa que as pessoas acham estranho, até de certa forma errado, e que a própria Casey não teria gostado, foi que a primeira pessoa a segurar a Kaylee logo que ela nasceu não foi a Casey, a mãe da criança, e sim a Cindy. E isso é algo que a Casey ia mencionar para a mãe diversas vezes em futuras discussões que elas viriam a ter. E depois disso, houveram diversas situações onde os pais da Casey, eles tentavam demonstrar que aquele pertencia a eles e não a Casey, como se eles fossem os pais da criança e não a Casey. Por exemplo, o George muitas vezes se referia a Cindy como mãe da Kaylee. Ele conversava com a Kaylee, por exemplo, e dizia, mostre isso pra mamãe, se referindo a Cindy. E claro que com isso, a Kaylee ela passou a muitas vezes procurar o George e a Cindy como se fossem ali seus pais. Então a primeira pessoa a quem ela procurava quando precisava de alguma coisa era a Cindy ou então o George e não a Casey. E isso deixava a Casey muito chateada. E apesar do Jesse ele acreditar que ele não era o pai da criança, ele se manteve ali presente na vida da Kaylee no primeiro ano de vida dela. E mesmo depois de um teste de DNA provar que ele não era o pai, ele já estava tão próximo da criança e ele disse que ele já amava a Kaylee como se fosse filha dele. Então ele continuou tratando a menina como se fosse realmente filha biológica dele. Então ele e a Casey, eles voltaram a ter um relacionamento ali depois que a Kaylee nasceu. Então no ano novo de 2005, o Jesse ele pede a Casey em casamento. E segundo o Jesse, no início, a Casey ela era uma ótima mãe. Era como se aquilo fosse prioridade na vida dela. Então a prioridade dela era ser mãe. A segunda coisa era ser esposa e a terceira era todo o resto. Mas ele disse que em algum momento isso mudou e ele não sabe o porquê. Mas a prioridade da Casey parecia ter passado a ser ir em festas e estar com seus amigos. E o Jesse não foi o único a dizer que ali no início, no primeiro ano de vida da Kaylee, a Casey era uma ótima mãe. Na verdade, ninguém tinha nada a dizer contra
a criação ali da Kaylee nesse primeiro ano. É dito que a Casey ela nunca levantava a voz para Kaylee, que ela era muito paciente com a menina e que ela estava sempre na companhia da filha. A todo lugar que ela ia, ela levava a Kaylee junto com ela. E depois de dar à luz a Kaylee, ela teve ali uma licença do trabalho, porém ela teria que voltar ao trabalho na Universal Studios e ela nunca retornou. Porém ela não avisou a Universal Studios que ela ia parar de trabalhar. Então eles ficaram aguardando ela voltar e eles tentaram entrar em contato algumas vezes com ela para saber quando que ela ia voltar para o trabalho. Porém ela nunca atendia, nunca respondia as ligações, não respondia as mensagens. Então, depois de um período, eles tiveram que demitir ela e colocar outra pessoa no lugar. Porém, a Casey ela não contou sobre isso para ninguém e ela continuava saindo de casa todos os dias como se ela estivesse indo para o trabalho. Então, ela teria sido demitida ali do trabalho em abril de 2006. Então, quando ela saía ali supostamente para trabalhar, ela deixava a Kaylee sob os cuidados de diferentes pessoas. Às vezes, ela deixava com a Cindy com o George, às vezes ela deixava com os pais do Jesse e também algumas vezes ela deixava com algumas de suas amigas. Uma dessas amigas se chamava Lauren e a Lauren ela quis ajudar ali com a Kaylee. Ela viu que a amiga ela precisava de ajuda, já que ela tinha que sair para trabalhar, ela precisava deixar a criança com alguém. Então ela ficou ali como babá da Kaylee por diversas vezes, apesar dela não receber por isso. E a Kaylee, ela passou a dizer que, além do trabalho na Universal Studios, agora ela também estava trabalhando numa loja chamada Sports Authority, que era uma loja que vendia assim, alguns equipamentos para esportes e roupas esportivas. Então, em uma ocasião, a Lauren teria tentado ali falar com a Casey e ela não havia atendido o telefone, ela não tinha conseguido contato com a Casey. Então, ela ligou para essa loja e perguntou pela Casey. E a pessoa que atendeu disse que não tinha ninguém com esse nome lá, que não tinha nenhuma funcionária com esse nome. Ela, sim, então, descobre que a Casey havia mentido para ela sobre esse trabalho. E enquanto a Casey saía, fingindo que ia trabalhar, na verdade ela ia para casa de alguns amigos, ela ficava na casa desses amigos jogando videogame e fazendo coisas assim, como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade, como se ela não tivesse ali nenhum compromisso com nada. E é claro que a Lauren ficou muito chateada com isso, então ela parou de cuidar da Kaylee. E em maio de 2006, a Casey ela termina o noivado com o Jesse. E segundo ele, ela teria dito que era porque ele amava mais a Kaylee do que ela. E eles ficaram alguns meses sem se falar. Bom, a Casey ela continuou fingindo que ela tinha ali 2 empregos, então ela saía todos os dias para trabalhar. E com esse segundo emprego, ela conseguia ficar mais tempo fora no período da noite. Às vezes ela dizia que ia ter ali que fazer um inventário, por exemplo, na loja, então ela ia ter que ficar até tarde no trabalho. E isso fazia com que ela pudesse ir a festas à noite, a bares à noite, e sem que os pais e as outras pessoas soubessem onde ela estava, eles achavam que ela estava trabalhando. E apesar de, supostamente, ela ter 2 empregos, ela nunca tinha dinheiro. Ela diversas vezes pediu dinheiro para os seus pais, dizendo que depois, quando ela recebesse o pagamento, ela ia devolver esse dinheiro, devolver essa quantia, mas isso nunca acontecia. Então, um dia o George vai até essa loja em que a Casey dizia trabalhar para fazer uma visita para a filha. E então, assim como a Lauren, ele descobre que ela não trabalhava lá. E quando o George perguntou sobre isso para Casey, ela falou que deu uma desculpa, falou que possivelmente a pessoa que falou com ele podia ser um funcionário novo, que ainda não conhecia ela, ou que havia se confundido, qualquer coisa assim. E ela vai fazer isso sempre, toda vez que ela conta uma mentira e ela é descoberta, ela dá um jeito de encobrir, ela conta uma outra mentira para encobrir essa. Ela nunca admite que havia mentido ou qualquer coisa assim. E quando o George ele comenta sobre isso com a Cindy diz para ele parar de ficar ali pressionando a Casey e para ele não ficar questionando a filha. Como se ela preferisse ignorar o fato de que a filha estava mentindo sobre isso, a ter que, de fato, encarar esse problema. Era como se ela não quisesse esclarecer essa história, afinal ela não queria saber de nada acontecendo de ruim na família dela. Bom, então já em 2007, a Casey ela estava conversando com diversos homens online, pela internet. E também ela estava, além de trocar mensagens com esses jovens, ela também estava indo a diversas festas com seus amigos. E um desses homens chamava Brandon. Ela e o Brandon, eles tiveram um relacionamento durante um tempo e, novamente, eles terminavam e às vezes reatavam e terminavam novamente.
Em uma ocasião, ela teria dito ao Brandon que ela estava grávida e que ele era o pai. Isso foi no início de 2007. E o Brandon, ele era militar e ele acabou sendo enviado ao Iraque. E ele disse que, na verdade, ele não tinha acreditado muito nessa história de que a Casey estava grávida. Mas que quando ele estava lá no Iraque, ela enviou uma mensagem para ele dizendo que ela havia perdido o bebê. Mas eles continuaram conversando e ela disse que quando ele voltasse do Iraque, que talvez eles devessem fazer um cruzeiro. E nessa mesma época, a Casey ela estava conversando com outro jovem chamado Mark. E o Mark, ele conhecia a Casey desde a época da escola. E a Casey, ela parecia tentar demonstrar ali o mesmo interesse por todos esses jovens, como se ela estivesse muito interessada nele, dando a acreditar, assim, que eles teriam um futuro juntos. E o Mark, ele estava na Marinha e ele também estava fora a serviço. Mas parece que ele estava bastante esperançoso com o futuro dele com a Casey quando ele retornasse para a Flórida. Bom, então em 2007 a Casey ela é promovida no trabalho dela lá na Universal Studios. Ela devia ser muito boa funcionária porque nem emprego ela não tinha e mesmo assim ela foi promovida. Mas então agora a função dela era organizar eventos. E então ela começou a mandar e-mails de uma conta de e-mail que ela havia criado, uma conta falsa, fingindo ser do trabalho dela. Então ela enviava e-mails para ela mesma, dizendo que ia ter esse evento, que era muito importante, não sei o que ela ia ter que comparecer ao trabalho em diversas datas. Então ela sempre enviava esse e-mail para ela quando ela queria ir a alguma festa, alguma coisa assim, que ela ia ter que ficar até mais tarde fora. Então ela enviava esse e-mail para ela mesma como uma forma de mostrar ali para os pais como dar uma certa veracidade a essa história dela, para mostrar para os pais que ela ia ter que trabalhar, por essa razão ela ia ter que ficar até mais tarde fora. Enquanto, na verdade, ela ia sair com seus amigos. Bom, em algum momento ela falou que já não estava mais trabalhando lá na loja de artigos esportivos, provavelmente porque ela viu que essa história não estava colando muito. E o seu pai já estava desconfiado, então possivelmente por isso ela criou essa história aí dela ter sido promovida, para poder continuar saindo à noite. Então, após ser promovida, ela informou aos pais que ela estava num novo relacionamento. Ela estava namorando um jovem chamado Jeff. E o Jeff, ele também trabalhava na Universal Studios e ele também tinha um filho, mais ou menos da idade da Kaylee. E ela deu diversas informações sobre o Jeff, como o filho dele se chamava Zack. A mãe do Jeff, ela estava lutando contra um câncer. Ele tinha morado durante um período na Carolina do Norte e agora ele tinha retornado para a Flórida. E o Jeff também tinha uma babá que cuidava do filho dele. Essa babá se chamava Zeneida. E a Zeneida também vai ser uma personagem importante nessa história. Bom, então a família da Casey ela ficou muito feliz. Parecia que a vida da Casey estava tomando um rumo bom. Ela estava em um relacionamento com esse jovem que parecia ser uma ótima pessoa. Ela também tinha sido promovida no trabalho dela. Então eles estavam bastante felizes e eles queriam conhecer o Jeff. Então eles marcam um jantar para conhecer o Jeff e a Cindy chega a fazer uma torta ali para recebê-lo. Porém, em cima da hora, o Jeff desmarca o jantar, ele diz que não vai poder comparecer porque ele estava doente. Eles então remarcam o jantar por uma outra data, mas novamente o Jeff ele desmarca em cima da hora, dizendo que ele não ia poder comparecer porque porque ele foi chamado no trabalho. Então, assim, o George e a Cindy, eles vão tentando conhecer o Jeff em outras ocasiões, porém nunca dava certo, até que um dia a Casey diz que os dois eles tinham terminado o relacionamento. Ela disse que ele teve que voltar para Carolina do Norte, que ele tinha saído ali da Flórida, então eles ainda tentaram manter um relacionamento à distância, mas que não tinha dado certo. Bom, em agosto de 2007 foi o aniversário de 2 anos da Kaylee. E a Casey, ela fez uma festa ali com uma temática de festa mexicana para criança. E a festa foi feita na casa da Cindy e do George. Porém, para fazer essa festa, a Casey ela havia furtado um cheque de sua avó Shirley. E a avó mais tarde disse que ela teria dado o dinheiro caso a Casey tivesse pedido para ela de maior boa vontade, ainda mais para que se ela soubesse que era para fazer uma festa ali para Kaylee. Porém, parece que não era assim que as coisas funcionavam para Casey. Da mesma forma, a mãe da Casey, a Cindy, ela estava percebendo que estavam sumindo ali dinheiro de sua carteira. Porém, ela a princípio desconfiou do marido, do George.
Isso porque no passado o George ele teve problemas ali com um vício em jogos, então ela desconfiou do marido. Porém o George ele negou, ele disse que não era ele que estava pegando o dinheiro. Mesmo depois de muito tempo passado essa história, ele manteve a palavra de que não foi ele que pegou aquele dinheiro. E ele desconfiava da filha da Casey. E eu acredito que, a princípio, a Cindy, ela achava que tinha sido o marido. Porém, como ela já havia confrontado ele e aquilo continuava se repetindo, ela passou a considerar ali a possibilidade de ser a Casey. E mais adiante, quando a Cindy ficou sabendo de uma situação em que a Casey furtou um dinheiro da sua avó, não aquele cheque que eu mencionei antes, vai ser uma outra situação que eu vou relatar mais pra frente. Mas quando ela fica sabendo disso, provavelmente ela percebeu que quem estava roubando o dinheiro dela era a própria filha. Bom, já em janeiro de 2008, a Casey ela vai a uma festa na casa de um homem chamado Troy. E ela tinha sido convidada a ir a essa festa pela namorada do Troy, que se chamava Lori. E ela levou a Kaylee nessa festa junto com ela. E lá na festa ela conheceu um homem chamado Ricardo. E o Ricardo perguntou quem era o pai da Kaylee. E ela teria dito ao Ricardo que o pai da Kaylee era um homem chamado Brandon, que era um amigo do seu irmão. Ela também disse que o Brandon havia se mudado da Flórida para o Tennessee e que quando ele ficou sabendo da gravidez, ele cortou o contato com a Casey, que ele não quis saber da criança. E que alguns meses atrás, em 2007, ele teria perdido a vida em um acidente de carro. E ela e o Ricardo começaram a namorar cerca de um mês depois dessa festa, em fevereiro. Em abril de 2008, ela furtou um dinheiro da sua avó novamente. E essa é a situação que eu mencionei antes, que a Cindy ficaria sabendo futuramente. E dessa vez ela tinha roubado cerca de $3 mil da conta do seu avô. O seu avô lhe recebia esse dinheiro da aposentadoria dele. E esse dinheiro era usado para as despesas do lar de idosos onde o avô residia. E a Casey usou esse dinheiro para pagar uma conta de celular do celular dela. Então, no mês seguinte, quando a Shirley ela descobriu que a Casey havia roubado o marido dela, o avô da Casey, dessa vez ela relatou isso para a Cindy. Então, foi aí que a Cindy passou a desconfiar que a Casey era quem estava roubando o dinheiro da carteira dela. E a Cindy ela se ofereceu a pagar esse valor, a devolver o valor para a Shirley. Então, mais uma vez, a filha, a Casey, ela sairia ali sem nenhuma punição, sem assumir nenhuma responsabilidade pelo que ela teria feito. A Cindy simplesmente devolveria o dinheiro e ficaria por isso mesmo. Ou seja, ela não ia ter que assumir nenhuma responsabilidade pelos seus atos. Parecia que tudo que a Casey fazia de errado, os pais iam lá e davam um jeito, eles davam um jeito de resolver ou de amenizar ali a situação. Então, ela nunca assumia a responsabilidade, ela nunca tinha que assumir ali culpa ou assumir que tinha errado, qualquer coisa nesse sentido. E isso pode ser importante no futuro para os fatos que vão acontecer. Entender essa dinâmica da família pode ser bastante importante para o caso. Bom, de qualquer forma, a Casey ela teria ouvido essa conversa e então ela falou, depois ela teria enviado um e-mail para a avó se desculpando e ela ofereceu para fazer ali uma faxina na casa da avó como uma forma dela se redimir. Mas a avó teria recusado essa oferta porque ela disse que ela não confiava mais na neta. E as últimas palavras que a Shirley teria dito para a Casey teriam sido: "Eu te amo, mas eu não gosto de você". E a família ela tinha passado por algumas dificuldades financeiras, eles ainda estavam tendo algumas dificuldades por conta do vício em jogos que o George tinha. E eles acabaram acumulando ali diversas dívidas e correram também o risco de perder a casa. Mas a Cindy ela estava conseguindo pagar essas dívidas e reorganizar ali as finanças da família. E para isso eles estavam contando também com a ajuda de um consultor financeiro. E esse consultor financeiro ali, estudando as finanças da família, as despesas, ele percebeu que a Casey tinha roubado da família cerca de $40 mil nos últimos anos. E o consultor teria sugerido que a Cindy e o George eles parassem de arcar ali com as despesas da Casey e também da Kaylee, e pelo menos até eles conseguirem ali pagar as dívidas deles. Porém, a Cindy ela não teria gostado dessa ideia e ela teria considerado pedir a guarda da Kaylee. E segundo o irmão da Cindy, o Rick, elas discutiam muito nessa época.
E constantemente durante essas discussões era comum que a Cindy ela ameaçasse a Casey, dizendo que ela ia pedir a guarda da Kaylee. E ainda segundo o Rick, o irmão da Cindy, a Cindy queria ter total controle sobre a menina, sobre a Kaylee. Ela queria ser 100% a responsável pela Kaylee. Pelo que as pessoas relatavam, basicamente a Cindy ela queria tirar a Kaylee da Casey. E por um lado parecia que eles queriam ali ter controle da criança, mas eles também queriam agir como se fossem pais dela, como se a Kaylee fosse de fato filha deles. Mas por outro lado a gente pode pensar também que talvez eles acreditassem que a filha não estava fazendo ali o seu melhor como mãe, mas em vez de auxiliá-la, orientá-la ali de como melhorar, de como exercer melhor essa função, eles acharam que era melhor tirar a criança dela e eles assumirem esse papel. E apesar dessa imagem de possessividade, principalmente da Cindy, vindo da Cindy, e isso por conta das informações que a gente tem de pessoas próximas deles, inclusive do irmão dela, o Rick, eles todos concordam que tanto o George quanto a Cindy, eles eram apaixonados pela Kaylee, então eles amavam muito a neta, eles só queriam o melhor para a menina. Bom, depois disso, em maio de 2008, a Casey ela teria vindo com uma história de que ela estava pensando em morar em Porto Rico. E é claro que a Cindy não gostou nada da ideia, até porque ela levaria com ela a Kaylee. E nós não sabemos o quanto a Casey ela realmente estava pensando ali, planejando ir para Porto Rico, se era só uma ideia assim vaga. Mas nessa mesma época ela conheceu um homem chamado Tony. Ela conheceu o Tony em uma festa e eles se deram bem desde o início. O Tony ele fazia faculdade em Orlando e ele trabalhava ali ajudando a promover festas que aconteciam em algumas casas noturnas. Então o Tony e a Casey eles iniciaram um relacionamento e sim, a Casey ainda namorava com o Ricardo. E em uma conversa o Tony teria dito para Casey que ele não pensava em ter filhos, que ele não queria ter filhos, mas que se um dia ele tivesse, ele queria que fossem meninos. E a gente não sabe se isso afetou a Casey de alguma forma, afinal ela tinha uma filha e era uma menina. Bom, o Ricardo ele acabou sabendo que a Casey estava saindo com o Tony, então ele confrontou ela e eles acabaram terminando o relacionamento. E segundo o que a Casey relatou para uma amiga sobre essa situação, na visão da Casey, o Ricardo ele estava meio que enrolando ela, que eles não estavam de fato namorando, eles não estavam em um relacionamento sério, então ela sentia que ele estava ali meio que enrolando ela, e então ela não ia ficar esperando para sempre ele a assumir como sua namorada. Já na visão do Ricardo, eles tinham sim um relacionamento sério, eles estavam namorando, e por essa razão que ele teria ficado tão chateado ao saber que ela estava saindo com o Tony. Bom, o Tony ele tinha uma vida que é até bastante comum entre jovens universitários. Ele dividia ali um apartamento com outros colegas. E ele também ia a muitas festas, até porque ele trabalhava com isso. E a relação entre o Tony e a Casey evoluiu bem rápido, como praticamente todos os relacionamentos da Casey. E a Casey ela passou a ir ainda mais festas e passou a ficar mais tempo com seus amigos. Bom, talvez essa vida universitária que o Tony levava tivesse despertado ali o desejo na Casey de ter uma vida assim também. Como eu falei, ele dividiu o apartamento com alguns colegas. Então a Casey ela resolveu que ela também queria dividir a casa com alguém. Porém, ela, diferente do Tony, ela não trabalhava, então ela não tinha como dividir o aluguel com ninguém. Então ela havia falado para uma das suas amigas, a Amy, que os pais dela, a Cindy e o George, iam sair do estado, iam se mudar da Flórida e iam deixar a casa para ela. Então ela e a Amy iam morar juntas na casa. Só que o George e a Cindy, na verdade, não tinham a menor intenção de sair da casa, de sair nem da cidade, muito menos deixar a casa para Casey. Então, não se sabe o porquê que a Casey ela inventou essa mentira. Afinal, o que ela ia ganhar com isso? Qual o sentido dessa mentira? E não era uma mentira assim a longo prazo, de no ano que vem eles vão sair, nós vamos morar juntas. Não, era uma coisa bem próxima.
Elas, inclusive, já tinham saído para ver alguns objetos, algumas coisas para decoração da casa. A Amy, ela já tinha até trocado o seu endereço, então algumas das correspondências dela já estavam chegando na casa dos Anthonys. Inclusive, o George e a Cindy tinham achado estranho que aquelas correspondências estavam chegando na casa deles. Então, no dia 4 de julho, ela chega a fazer uma publicação ali numa rede social, dizendo que dali a uma semana ela e a Amy estariam morando juntas. Algo como: seremos colegas de casa, nem acredito, seremos só nós as meninas. Então a gente não sabe qual que era o plano da Casey para dali uma semana, como é que ela ia manter aquela mentira. Era óbvio que ela ia acabar sendo descoberta. E essa amiga Amy, ela também era amiga do Ricardo, o ex-namorado da Casey. Em uma ocasião, ela teria mentido para essa amiga também e para o Ricardo, dizendo que ela não ia poder sair com eles porque ela ia ter que trabalhar. Mas, na verdade, em vez disso, obviamente ela não foi trabalhar porque ela não tinha um emprego, mas ela foi a uma festa com o Tony. E haviam sido tiradas algumas fotos nessa festa e foram compartilhadas ali na rede social. E então a Casey, ela teria repostado essas fotos, compartilhado essas fotos. E obviamente a Amy acabou vendo as fotos e viu a data. Então, quando a Amy e o Ricardo perguntaram a ela, confrontaram ela com essa informação, a Casey teria dito que na verdade ela foi a essa festa, mas ela foi a trabalho, porque o chefe dela teria enviado ela até esse local para verificar se a filha dele estava lá, porque a filha dele parece que tinha ido a essa festa. Então ela foi ali, na verdade, a trabalho. Então ela teria ficado só pouco tempo e depois ela teria ido embora. E tudo indica que os dois, eles acreditaram nessa história. Eles aceitaram essa mentira como sendo verdade. E foi o que eu falei antes, às vezes ela mentia para as pessoas umas coisas bem absurdas, mas as pessoas pareciam acreditar nela. Bom, em uma outra ocasião, a Amy, ela estava no apartamento do Ricardo e a Casey aparece lá com a Kaylee. Isso teria sido por volta das 11 da noite. E segundo a Amy, a Casey e a Kaylee passaram a noite lá no apartamento. Lembrando que esse é o apartamento do Ricardo, o ex-namorado da Casey. Bom, no dia 9 de junho de 2008, uma segunda-feira, a Casey, ela vai junto com a Kaylee buscar o Tony na universidade. Então, ao sair lá da universidade, eles vão até um outro local, fazem um lanche. E mais tarde, nesse mesmo dia, a Casey, ela envia uma mensagem para Amy dizendo que ela e a Kaylee iam dormir novamente no apartamento do Ricardo. Ela também enviou uma mensagem para Amy contando que a Kaylee havia usado o vaso sanitário pela primeira vez e que ela era uma mãe muito orgulhosa. Então, no dia seguinte, a Amy, ela passa no apartamento do Ricardo e quando ela chega lá, a Kaylee e a Casey ainda estão no local. E enquanto a Amy ainda estava lá, a Casey, ela vai embora, ela e a Kaylee vão embora. E essa teria sido a última vez que o Ricardo e a Amy viram a Kaylee. Isso foi no dia 9 de junho de 2008. E no final da tarde desse mesmo dia, a Casey, ela envia uma mensagem para Amy dizendo que ela e o Ricardo, eles não eram mais amigos, que o Ricardo agora ele queria ter um relacionamento com ela, mas que agora já era tarde, porque agora ela já estava gostando do Tony. Então, basicamente, ela estava ali se lamentando para a amiga, reclamando para a amiga sobre o Ricardo. Então, no dia 11 de junho, o Ricardo e a Amy, eles vão a uma festa e eles convidam a Casey para ir também, mas ela diz que não pode porque ela tinha que trabalhar. Nesse mesmo dia, a Casey, ela altera o status de relacionamento dela no Facebook para um relacionamento sério com o Tony. No dia seguinte, a Casey vai junto com a Kaylee até um shopping onde o Tony estava entregando ali alguns panfletos de uma festa. Nesse mesmo dia, a Casey, ela encontra com uma amiga dela que também tinha 2 filhos. E a amiga relatou que a Casey, ela parecia normal nesse dia, ela estava como sempre bastante animada, bem falante. E que a Kaylee teria brincado com os filhos dela normalmente. Já às 10h24 da noite, a Casey estaria conversando com a Amy por telefone. Então ela teria interrompido a conversa e dito que ela tinha que fazer uma ligação para o trabalho dela, mas que depois elas voltavam a se falar. Já às 11h15, alguém pesquisou no computador da casa da família por Zeneida Fernandes Gonzalez, 25 anos, Jacksonville. E não temos como saber quem exatamente fez essa busca, já que nesse horário estavam todos em casa. Lembrando que esse é o nome da babá da Kaylee. Já no dia seguinte, dia 13 de junho, a Amy manda uma mensagem para a Casey às 6h15 da manhã, porque elas tinham combinado da Casey levar a Amy até Jacksonville, e lá ela ia comprar um carro novo.
Porém, a Casey ela respondeu que elas iam ter que cancelar a viagem até Jacksonville, porque o pai dela estava internado, ele tinha sofrido um ataque cardíaco, o que não era verdade. E nesse mesmo dia, mais tarde, ela convidou o Ricardo para ir a uma festa em uma casa noturna, onde o Tony estava trabalhando. E era comum que ela convidasse diversos amigos, as pessoas que ela conhecia, para irem a essas festas. Ela meio que ajudava o Tony nessa divulgação das festas. Bom, de qualquer forma, o Ricardo ele disse que ele não estava na cidade, e então ele não ia poder ir. Mas ele perguntou se ela tinha ido com a Amy, porque ele sabia que elas iam a Jacksonville para a Amy comprar um carro novo. Então ele perguntou se ela tinha ido, e ela disse que não, e ela repetiu aquela história de que o pai dela teve um ataque cardíaco. Já no dia 15 de junho de 2008, a Cindy levou a Kaylee para visitar o bisavô da Kaylee no lar de idosos que ele morava. E nesse dia, a Cindy teria conversado com a mãe dela sobre conseguir a guarda da Kaylee. E nessa mesma tarde, alguns vizinhos ouviram uma briga entre a Cindy e a Casey. E parece que a Cindy tinha descoberto algumas fotos da Casey em festas. E ela verificou as datas e eram datas que supostamente ela estaria trabalhando. E ela teria dito para Casey algo como a Casey era uma mãe inapropriada e que ela tinha que sair da casa deles e começar a se virar sozinha, mas que a Kaylee iria continuar morando com eles. E o irmão da Casey, o Lee, ele disse que já tinha visto a mãe e a irmã brigarem e discutirem diversas vezes, mas que dessa vez tinha sido mais sério. E que chegou ao ponto da mãe dele tentar ali agredir fisicamente a Casey. E alguns anos antes, a Cindy já tinha mandado embora o marido de casa, já tinha mandado o George embora de casa, por conta daquele vício em jogos que ele tinha. Porém, ela acabou aceitando ele de volta, porque ela descobriu que se eles se separassem, ele ficaria com metade do valor da casa. E como era ela quem tinha pago e ainda estava pagando pela casa, então ela não queria dividir com o marido. Então ela acabou aceitando ele de volta. Segundo a mãe da Cindy, em um e-mail que a Shirley enviou para a irmã dela. Ela dizia que a Cindy ela estava sobrecarregada, porque além dela estar pagando ali as dívidas que o marido tinha criado com o vício dele, ela ainda tinha que sustentar a Casey e a Kaylee. E segundo a avó ali, a Casey não ganhava o suficiente para se sustentar. Então a Cindy meio que tinha que arcar ali com as despesas da casa sozinha. E o George ele estava trabalhando na época, mas parece que o emprego dele não estava assim rendendo tão bem financeiramente. Ainda no dia 15 à noite, a Casey ela conversa com o Tony por telefone por mais de 1 hora. Então, à 1 da manhã, eles terminam a ligação, mas eles continuam conversando por mensagens. Até que às 3 da manhã, o Tony liga para Casey novamente. Então, na manhã seguinte, no dia 16 de junho de 2008, a Kaylee ela acorda por volta das 7h30 da manhã. E o George ele já estava acordado, então ele vê que a neta tinha ali levantado, então ele prepara o café da manhã para ela. E não muito tempo depois, a Cindy ela sai para trabalhar. E segundo o George, a Casey ela saiu do quarto entre 9 e 10 da manhã. Mas os históricos do computador da Casey mostram que ela já estava acordada às 7h56 da manhã, quando ela tinha feito algumas pesquisas ali, possivelmente relacionadas ao trabalho do Tony, já que ela estava auxiliando ele. E ela também estava conversando com um amigo ali, convencendo ele a ir a uma festa numa casa noturna em que o Tony estava trabalhando. O George disse que então, ao 12h50, a Casey e a Kaylee estavam se preparando para sair. A Kaylee estava vestindo um shorts jeans e uma camiseta rosa, sandálias com meias e um óculos branco que ela adorava. Ela também estava carregando uma mochila. E a Casey ela também estava usando uma mochila e, segundo o George, ela sempre usava aquela mochila para ir para o trabalho. Eles teriam conversado brevemente, ela não teria comentado nada sobre a briga com a mãe, com a Cindy. Eles teriam falado alguma coisa ali do trabalho, então o George ele estava começando num novo emprego, era o segundo ou terceiro dia dele de trabalho. E o horário ele variava, então ele falou que ele ia trabalhar naquela tarde. Quando ele trabalhava à tarde, ele entrava às 3 da tarde e saía às 11 da noite. E a Casey teria dito que ela ia ter uma reunião de trabalho. E antes de sair, a Kaylee foi até o avô e disse para ele que ela ia ver a Zane. E Zane era a forma como eles se referiam a babá, a Zeneida. E a Casey disse que talvez ela tivesse que ficar até mais tarde no trabalho, então, quando ela saísse do trabalho,
a Kaylee ainda estivesse dormindo, ela ia deixar ela dormir lá na casa da babá e ela dormiria lá também, para não ter que acordar a filha para poder levá-la para casa. Então George ajudou a colocar a Kaylee ali na cadeirinha dela no carro e deu um beijo na menina e disse que haveria mais tarde. E quando o carro estava saindo, a Kaylee ela olhou pela janela e ela mandou um beijo pro seu avô. E essa foi a última vez que ele viu a Kaylee, segundo ele. E até onde sabemos, essa foi a última vez que qualquer pessoa viu a Kaylee, além da Casey. E para esse vídeo não ficar assim muito longo, muito cansativo, eu vou encerrar ele por aqui. Eu não gosto muito de dividir os vídeos em partes, mas esse caso ele realmente tem muitas informações, então não tem como, ia ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Então eu vou encerrar ele aqui, mas no próximo vídeo eu continuo contando a partir dessa parte, que é um ponto crucial desse caso. E é isso, espero que vocês estejam gostando e até a parte 2.